Boa noite a todos, a todas. É com muita alegria que estamos aqui nesta Casa Santa para mais um momento de reflexão a respeito do Espiritismo, a respeito das palavras de Jesus. Então vamos iniciar fazendo a leitura de uma mensagem psicografada por Joana de Ângeles. Necessário despertar. Substitui, mediante as informações libertadoras do Espiritismo, os velhos hábitos, um a um, adotando novo comportamento mental e depois vivencial, a fim de que a renovação se te faça contínua e incessante. Liberta-te dos instrumentos frágeis de justificação, evitando as fugas psicológicas à realidade, à responsabilidade. Não foi fácil a Simão Pedro transferir-se do mar da Galileia, onde pescava com simplicidade, para a experiência difícil no oceano tumultuado da humanidade. Foi grandemente dolorosa a transferência psíquica, emocional e humana de Saulo de Tarso, da exaltação judaica e da opulência do sinédrio para a atividade áspera de artesão e apóstolo de Jesus. Maceradora foi a conduta da equivocada de Magdala, ao adotar as lições do mestre como regra de iluminação íntima que conseguiu as duras penas. A história está repleta de heróis da transformação para melhor, que todos respeitam, porém são incontáveis os conquistadores anônimos do continente da alma que estavam perdidos e se encontraram. O Espiritismo hoje, revivendo Jesus ontem, oferece os valiosos esclarecimentos para a felicidade, a autodescoberta, a iluminação íntima libertadora. Para consegui-lo, é primeiro necessário despertar. E com estas palavras, vamos neste momento fechar os nossos olhos físicos e mentalizar Jesus diante de nós, nos oferecendo o seu amor. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste mundo, neste momento, neste século. Muito obrigada, que assim seja. O tema da nossa palestra de hoje será: o que está acontecendo com o mundo? É uma pergunta, e uma pergunta exige mais uma reflexão do que uma resposta, propriamente dita. Na verdade, as perguntas é que nos movem a buscar mais, a entender mais e a nos modificar. Então, o que está acontecendo com o mundo? Diante do que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, essa pergunta tem sido constante. E a gente vai ver palestras, vamos ler textos, trazendo algumas situações, falando de algumas situações. Seja no âmbito espiritual, seja na questão física, geográfica, enfim, de todas as formas, o mundo está se transformando. Então, nós vamos falar a respeito disso. Divaldo, em uma entrevista, ele diz assim: Deus está nos dando uma chance para que vivamos melhores. Toda perda é lamentável, mas tudo o que passamos é para um futuro que nos trará uma vida melhor. Então, se pensarmos e meditarmos estas palavras, nós podemos nos sentir mais confortáveis, já que tudo o que acontece é para uma vida melhor, mesmo diante de dores, lamentos, mas estas palavras nos traz um certo conforto.
mas vamos entender um pouco mais a partir das obras básicas que vem falando sobre a questão da transformação do mundo, o planeta Terra. Essas transformações, essas mudanças, elas são trazidas no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Céu e Inferno. Então nós vamos fazer essas reflexões. E não só apenas as obras básicas de Kardec, mas também nós vamos encontrar esses esclarecimentos nas obras de Chico Xavier, nas obras de Divaldo, em amplas literaturas, que vai falar a respeito disso. É importante dizer que essa visão de transformação do mundo, ela não é apenas uma visão da doutrina espírita. Essa visão, ela abrange de um modo geral, outras religiões, de formas diferentes, mas existe essa visão de transformação, de mudanças, e esses receios. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz assim: a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas, como todos, serve de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E neste mesmo capítulo, que é o capítulo 3, lá no item 14, ele também vai dizer assim: entretanto, em todos os espíritos que encarnam na Terra, nem todos vão para aí em expiação. Há espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então veja bem, aqui está dizendo que o planeta Terra é um planeta de prova e expiação. E que aqui há espíritos mais evoluídos, que vêm para ajudar aqueles que estão em processo de evolução. Então nós temos aqui várias situações. E nesse processo, onde você tem vários tipos de encarnações, no sentido, vários tipos de espíritos, em processos de evolução, nós vamos ter um planeta com ações e modificações e progresso. É isso que também vai falar Santo Agostinho lá no item 19. O progresso é lei da natureza. Então, é uma lei o progresso no mundo, no planeta Terra. Nós temos essa lei. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito. Olha que maravilha! Olha que palavras belas! É um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, tudo se transforma. É o que está dizendo aqui. Nesse contexto, é necessário despertar. E essa pergunta, o que está acontecendo com o mundo, é exatamente o que vem de encontro com todas essas mudanças, com tudo isso que está falando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo está em transformação, mas nós, neste meio da transformação, muitas vezes não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Muitas vezes nos desesperamos diante das dores e dos sofrimentos, em nós mesmos e no outro. Muitas vezes a gente olha para tudo isso e fala, mas para aí, não está dizendo que o mundo está entrando no processo de regeneração? Mas eu estou vendo tanto mal no mundo, tantas ações más.
tanta dor. Liga o jornal, assiste uma notícia, lê outra, abre, né, página da internet. Quantas dores, quanto sofrimento. Acabou de explodir agora uma guerra lá no Afeganistão, né, o Talibã tomando ali tão rapidamente. Uma cena tão dolorida, aquelas pessoas correndo, se segurando num avião que levantava voo em desespero total do que estava por vir para aquelas pessoas, naquele lugar, naquele ambiente. E o desespero nos tira a consciência. A consciência de nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui no planeta Terra, encarnada neste momento, neste século, passando por todo esse processo que estamos vivenciando aqui. A pandemia, nós vamos olhar um pouco antes da pandemia, nós tivemos uma explosão de migração e essas pessoas estavam migrando de tantos locais. Nunca tínhamos visto algo assim. A história conta esses processos migratórios, mas nunca tínhamos visto assim. E essas pessoas estão fugindo de quê? De guerras, de fome, de flagelo. Hoje estão em acampamentos, em abrigos. Quanto sofrimento! Deixar suas famílias, seus lares, tentar buscar um outro local onde possa se viver em paz. E assim a humanidade está caminhando. E quando olhamos no nosso entorno e observamos essas situações, muitas vezes nós chegamos a esse questionamento. Mas que mundo de regeneração? E aí, nós vamos pensar assim, mas para se tornar um mundo de regeneração, ele está passando por um processo de reforma. E a reforma, se nós formos trazer para uma questão muito básica, muito simples, no nosso contexto, na nossa vida, no nosso cotidiano, a reforma, ela causa muita bagunça. Causa muito transtorno. Pensa numa casa que vai ser reformada. Apesar de você imaginar essa casa linda, maravilhosa depois da reforma, depois de tudo que você escolheu para colocar nela, embora você saiba que ela vai ficar perfeita, esse processo da reforma causa angústia, causa sofrimento, causa mal-estar, porque estresse, nervosismo. E aí vai depender de você como você vai reagir, porque você está no meio da reforma. Não adianta você exigir os móveis sem poeira. E aí, se você é obcecado por limpeza e não consegue passar o dedo e sentir poeira, vai sofrer muito nesse processo, nesse ambiente. Mas se você é capaz de se adaptar a esse contexto e ter paciência, porque você sabe que depois vai ficar legal, vai ficar ótimo, vai ficar bom, vai ficar maravilhoso, aí esse processo não é tão dolorido. Nós estamos num mundo que está em reforma. E daí todos esses movimentos, seja naturais, seja provocado pelo ser humano, nos afligem. E a pergunta é, não é bem o que está acontecendo com o mundo, mas o que está acontecendo comigo diante de tudo isso? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Porque diante dessa reforma, é preciso olhar para si mesmo e também ver essa reforma. Eu preciso me adequar a essa reforma. Eu preciso modificar, porque aquele ser humano anterior, ele não pode existir mais. Ele precisa ser modificado para estar neste outro mundo. Então, as vivências de orgulho, de egoísmo, ela precisa ser modificada. Nós precisamos cultivar outros sentimentos, outras posturas, outras ações, movimento. Mas movimento para a mudança, para caminhar junto com essa reforma. E é o que os textos
vem nos dizendo e vem nos mostrando. Paulo, ele diz o seguinte, quando ele escreve uma carta aos Coríntios. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios 4:8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E precisamos ter esse sentimento de perplexidade. Sim, é necessário. Senão, não desenvolveremos mais a empatia. Então, a perplexidade, ela é necessária, mas o desânimo não. Se eu me desanimar diante de tudo o que está acontecendo, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser daqueles que estão no meu entorno? E principalmente o que vai ser de mim? Que desanimo, e quando a gente desanima, a gente perde a marcha. A gente fica parado, estagnado. Então Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz isso. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos naquele momento. Eram momentos de transformação. Gamaliel, ele vai dizer isso para Saulo, que ainda não foi transformado. Ele vai dizer que diante daquelas escrituras do Nazareno, ele percebe que muitas coisas irão mudar. Ele está percebendo essa transformação. E essa transformação, ela vem ocorrendo. Saulo se transforma em Paulo, o grande apóstolo do Evangelho. Então, analisando essas questões, né, que Paulo coloca aqui, que sejamos, né, somos atribulados, mas não angustiados. Se analisarmos cada palavra aqui, o que é ser atribulado? É enfrentar aflições, adversidades, sofrimentos, né, seja morais, seja físicos. E angustiado, o que é angustiado? É aflição, agonia, ansioso, né, atormentado. E o que a gente tem visto muito? Estamos percebendo muito isso na juventude. Eu trabalho muito com jovens. Ansiedade demais. A angústia, a melancolia, a depressão está envolvendo, estão deixando-se abater por essa angústia. E isso é preciso ser revisto. É preciso modificar esse movimento. Então, ser perplexo, ser tomado de espanto, ficar atônito, mas desanimado, é estar desencorajado, desestimulado. Então, tomar-se de espanto diante do que acontece é natural. E deve ser. Muitas vezes, a gente até questiona. As pessoas parecem que não se espantam mais diante de números que são colocados, de pessoas que estão morrendo. É preciso a perplexidade para que haja ação. E nisso, Paulo nos esclarece. Não podemos perder esse senso de perplexidade. Nas obras póstumas também vai trazendo essa questão da superação, né? Então, em pergunta, diz assim, uma das perguntas: o que a doutrina espírita pode dizer sobre como ocorrerá transformações do planeta, em planeta de prova e expiação, em planeta de regeneração? Então, geralmente, há uma ideia, né, independente das religiões, às vezes existe uma ideia de cataclismas, de desastres, né, dilúvio, né? E aqui eles dizem assim: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus, este o caminho. Então veja bem o que diz aqui. É uma construção de uma nova sociedade. A humanidade, ela caminha para esse processo. E essa construção, mais adiante,
vai dizer que tem que ser feita dentro de cada um de nós. Então esse cataclisma, essas mudanças, elas vão ocorrer sim, mas dentro de cada um de nós. Eu vejo muitas vezes nos jornais, né, falando assim, estamos voltando a um novo normal, né? Essa ansiedade para voltar ao normal, voltar ao que era antes. Não voltaremos ao que era antes. Nenhum de nós seremos o que fomos antes. Tudo mudou e tudo está mudando. E aquele que não se modifica, ele não acompanha essa marcha. Não conseguiremos olhar de outro modo, do mesmo modo, o que olhávamos antes. A valorização da vida. E muitas vezes nós olhamos mais para aquilo que é doloroso. Mas há tantas ações maravilhosas. Toda essa dor que vem acontecendo, essas transformações, tem movimentado milhares e milhares de pessoas no bem, em movimentos de solidariedade. Pessoas que sentem a dor do outro e que se movimenta para sanar um pouco desta dor. Então veja como está acontecendo a transformação. É uma transformação lenta, mas é dentro de nós. Precisamos olhar para nós e refletir a respeito de como estamos agindo diante de tudo isso que está acontecendo. E sabemos que muitos estão sofrendo. Muitos choram a perda de seus entes queridos. Muitos estão sofrendo porque estão doentes, ou porque estão com medo, ou porque estão desesperados. Mas Jesus, Ele nos traz consolo. Em João 10:10, Jesus assegurou que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Olha que mensagem maravilhosa. Ele veio para trazer vida. Vida em abundância. O que é vida em abundância? Quando nós despertamos em nós a empatia, a generosidade, o amor, nos enchemos de vida. Nos enchemos dessa abundância de que fala o nosso mestre. E ele, nesse contexto, também, né, buscando mais esclarecimentos, no céu e inferno, vai dizer assim: melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Olha a vida em abundância aí. A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias ocorrentes das suas imperfeições. Emmanuel, em A Caminho da Luz, diz o seguinte: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E em outra parte ele vai dizer assim, que numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então, a Terra, como aquele mundo longínquo, né, de Capela, ela vai se livrar desses sofrimentos, de todas essas maldades e caminhará para um planeta onde vai imperar o bem. Então, o codificador da doutrina, ele esclarece muito bem essa tarefa do Espiritismo. Por quê? Porque quando a gente lê, estuda e busca esses esclarecimentos, isso fica mais claro para nós. E essa transformação em nós mesmos nos tranquiliza mais. Essa mudança que precisamos fazer de dentro para fora,
e assim ir transformando no nosso entorno. É disso que o Espiritismo traz neste momento. E aí vai destruir, quando a gente começa a entender essa lei, né, o Espiritismo, ele vem para contribuir. E aí vai destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Porque você passa a valorizar mais o amor, o ser, em detrimento do ter. E aí esse pensamento na vida futura, essa crença, essa fé na vida futura, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Então, a mudança, a ação, ela começa hoje, agora, aqui. E Jesus, ele nos conforta. Porque todo sofrimento com Jesus é leve, é transformador. Jesus nos diz assim, em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então todos que sofrem, que estão com medo, que estão angustiados, venha, leia o Evangelho de Jesus. Ouçam as palavras do Mestre. Ele diz assim, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Meditando nessas palavras de Jesus, vamos neste momento fechar os nossos olhos em agradecimento. Agradecer a Jesus, porque Ele pode tornar leve nosso fardo. Porque Ele pode nos ajudar nessa condução de transformação, de mudança para uma nova era. Agradecemos imensamente, amado Mestre Jesus, porque seguras em nossas mãos, porque nos guia, porque nos protege. Gratidão à espiritualidade que nos envolve em luz e amor. Que possamos, diante dessas palavras do Cristo e de seus apóstolos, refletir sobre as mudanças que precisamos operar em nós. E que assim seja, graças a Deus.